Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de língua portuguesa, um tema muito interessante. Nós vamos falar a respeito de pontuação, tá? E o tema hoje é curioso, eu. Então nós vamos analisar as páginas, né, com as imagens e vamos ver, né, como é que vocês irão responder a essas afirmativas ou a essas interrogações, né? Então, vamos lá, hein? Então, crianças, olha só que interessante essa imagem, não é? Então, no nosso Vasculhando Ideias, diz assim: onde essas crianças estão? O que elas estão fazendo? O que vocês acham? Elas estão num laboratório de ciências, muito bem. E o que elas estão fazendo? Experiências, né? Quais objetos as crianças estão utilizando e para quê? Vamos ver? O que elas estão utilizando? Microscópio. Vamos analisar. Um esqueleto, né, no papel, né? Muito bem. Então elas estão fazendo a pesquisa delas, né? Outros estão usando os bichinhos para pesquisa, certo? E você já viu algum animal bem de perto? O que descobriu? Que animal você já viu bem de perto? Normalmente nós temos em nossa casa cachorro, né? Gato, às vezes uma araninha que aparece, não é? Borboleta para quem mora em casa, né? Então às vezes tem um jardinzinho, aparece borboleta, aparece passarinho, não é isso? E você é curioso ou curiosa? Gosta de conhecer coisas diferentes, originais? Você gosta de descobrir coisas sobre animais ou plantas? Você gosta? Muito bem. É muito legal quando a gente vai lá na Casa Amarela que a gente vê tanta coisa, né, gente? Plantinhas, bichinhos, não é? Lá no nosso colégio. Muito bem. No nosso início, para início de conversa, na página 34, diz: você faz muitas perguntas? Quando falamos, as pessoas sabem se estamos dizendo uma pergunta, né? Pela nossa entonação, porque é diferente quando a gente faz uma pergunta, não é? Quando escrevemos, é preciso marcar nossas perguntas com um ponto de interrogação, que é igual uma orelhinha, não é? Com um pontinho embaixo. Leia uma divertida explicação para a origem deste sinal. Gente, esse texto, a invenção do ponto de interrogação, é muito engraçado. Eu sugiro que você leia junto com a tia, tá? Para que você entenda. E depois você leia sozinho, tá? Ou sozinha, para você entender melhor e a sua leitura também ficar excelente. Então vamos lá? A invenção do ponto de interrogação. A escrita já tinha sido inventada. Todas as letras, as sílabas, as palavras, mas houve uma fase em que escrever uma frase estava causando a maior confusão. Tudo porque ainda não existia o ponto de interrogação. Vejam bem, gente, que situação, né? Olha isso. Alguém escrevia, por exemplo, qualquer coisa besta como hoje você vai à festa. Mas, olha só, como não tinha o ponto de interrogação, né? A pessoa recebia como uma resposta, algo desse jeito, olha, você não manda em mim? Olha isso, gente. E logo tinha que esclarecer. Olha, aí começavam a falar coisa feia, né? Olha só, sua anta. Isso era só uma pergunta. Pronto, virava uma briga só por causa do ponto. Até que alguém se deu conta de quem pergunta. Quem pergunta
tem que usar o ponto de interrogação. Então, olha o artista aqui, ó, criando o ponto de interrogação, né? Então, você já pensou? A gente falar, você vai à festa hoje? Já parecia que a gente está falando assim, você vai à festa hoje, né? É diferente. Você vai à festa hoje é uma afirmativa, então vai usar ponto final, né? E se você perguntar, você vai à festa hoje? Então, já, olha só, a entonação já é outra, o jeito de falar já é outro. Então, já se sabe que é um ponto de interrogação no final da frase. Então, como a tia estava falando, né? Não apenas fala, mas também escuta. Então, deu na sua telha de colocar um ponto final o desenho de uma orelha. Já prestou atenção? Tem uma orelha no ponto de interrogação, né? Ela tem o ponto de interrogação, tem o formatinho de uma orelhinha. E aí colocou-se em cima do ponto final. E aí diz o texto que foi inventado o ponto de interrogação. Autor desse texto, Ricardo Silvestrain, né? Tirado de onde? É tudo invenção. Da cidade de São Paulo, editora Ática, o ano de 2005, na página 9. Então, pessoal, agora você vai ler mais uma vez o texto, tá? E vocês vão responder a pergunta número 1. Então, conforme o poema, em certa fase, escrever uma frase para fazer pergunta causava maior confusão. Por que isso acontecia se todas as letras, sílabas e palavras já existiam? Então, se você colocou porque não existia o ponto de interrogação, você acertou. E se não existia o ponto de interrogação, ficava confuso, não é, das pessoas escreverem uma pergunta. E logo abaixo, no nosso bate-papo, fala sobre isso. Você concorda que o ponto de interrogação tem o formato de uma orelha? Sim, né, gente? E você sabia que durante muitos séculos os sinais de pontuação realmente não existiram? Será que isso dificultava o entendimento dos textos escritos? Ficava maior confusão, na verdade, não é, pessoal? Como que uma pergunta iria se tornar pergunta sem um ponto de interrogação ou sem uma pontuação? Iria ficar difícil das pessoas entenderem. Agora, no quadro laranja, diz assim: o sinal de interrogação foi baseado na palavra latina question, que quer dizer questão em português, cuja letra inicial, posta sobre a letra O minúscula, indicava que a frase não era afirmativa, mas questionava, era um que com um ozinho embaixo, como vocês estão vendo aí no livro. Essa abreviação, com o passar do tempo, transformou-se no ponto de interrogação que utilizamos até hoje. Então, muito interessante, não é? Essa questão do ponto de interrogação. Agora você vai pausar o seu vídeo, vai ler a página 36, vai voltar no texto para responder a essas questões e daqui a pouco nós vamos conferir as respostas, tá? Aí a atividade, vocês leram? Número 4 diz assim: essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Qual explicação para a origem do ponto de interrogação você achou mais interessante e por quê? Então, você que leu, né, você foi lá e viu se é o texto, o primeiro texto, a invenção do ponto de interrogação, ou esse outro a respeito do ponto da letra Q, com um O, né, embaixo, se transformando em ponto de interrogação mais tarde. Ok, aí você escolhe a sua resposta, tá? E coloca aí no número 4, depois a gente discute lá na nossa live. Agora o número 5, releia esse trecho do poema A Invenção do Ponto de Interrogação. Você releu? Aí a letra A. Circule as palavras que apresentam uma sequência de letras formada por
consoante, mais vogal. Você observou? Olha lá, qual palavra ou quais palavras tem essa sequência? Então você vai pegar o seu lápis, pode ser o lápis de escrever mesmo, e você vai cercar as palavras que tem consoante, vogal, tá? Uma sequência de consoante, vogal, independente de ser em sílaba, tá? Pode ser também sem ser sílaba, mas na escrita tem consoante, vogal. Então vamos lá? Vê se confere com a sua resposta. A palavra escrita nós cercamos. Por quê? Olha lá, tem o ES, faz es, depois tem o CRI, olha lá, consoante, vogal, na sílaba, tá? A segunda palavra, tinha, olha lá, NHA, consoante, vogal. Inventada, olha lá, tem fora da sílaba, não é? Inventada. Então, ó, INVE, consoante, vogal. Letras em sílaba, como traz, ó, consoante, TRA, consoante, vogal. Palavras no vras, consoante, vogal, VRA. Escrever, consoante, vogal, como CRE, tá? E tá numa sílaba. Frase tem consoante, vogal, FRA. Causando, não é na sílaba, mas tem na escrita consoante, vogal, NDO. Confusão tem na primeira para a segunda sílaba, NFU, consoante, vogal, porque aqui não pediu sílaba, tá, gente? Pediu onde tem na escrita consoante, vogal, né, como sequência. Muito bem. Letra B. Agora, das palavras circuladas, reescreva apenas aquelas em que a sequência, olha só, consoante, mais vogal, está na mesma sílaba. Agora já está falando de sílaba, tá? Por exemplo, a palavra escrita, ela tem na sílaba. Qual é a sílaba que tem consoante, vogal? C-R-I. Tá bom? Então, dessas palavras, você vai ver, vai reescrever agora na letra B, onde tem consoante, vogal, mas na sílaba, tá? É diferente da letra A, que era uma sequência na escrita. Agora é uma sequência na sílaba. Pause o seu vídeo, responda, porque nós já vamos conferir. Vamos conferir a letra B? Agora vamos ver das palavras circuladas, que nós circulamos lá no texto, né, no trecho do texto que nós lemos, as palavras que têm a sequência diferente agora, consoante, vogal, mas precisa estar na mesma sílaba, tá? Então vamos ver como ficou a sua letra B. Tinha, começando com letra maiúscula, começo de frase, né? Ok, depois... Onde está o encontro consonantal aí? O que é encontro consonantal? Encontro de consoantes, não é? Mas aqui que está perguntando, na verdade, é a sequência consoante, vogal. Onde está? N-H-A. Na palavra letras, T-R-A. Palavras, V-R-A. Consoante, vogal. Escrever, C-R-E, consoante, vogal. F-R-A, de frase, consoante, vogal. F-R-A, tá bom? Letra C agora. Em quais das palavras circuladas a sequência consoante, vogal começa com as letras M ou N?
Escreva separando em sílabas. Então, primeiro a tia colocou a palavra e depois nós vamos separar em sílabas. Vamos ver. Tinha, olha lá, consoante, consoante, vogal, tá? E tá perto do N, olha lá, o N. Inventava também está usando N. Causando também está usando N. Pause o seu vídeo e agora nas linhas seguintes separem as sílabas destas palavras. Vamos lá? Depois a gente confere. Ficou assim a sua separação silábica? Você pode fazer com estalinho, batendo pezinho, batendo palminha, não é? Então vamos lá. Tinha, inventava, causando. Então separamos as sílabas, tá? Ok. Agora nós vamos na página 37, no Siga em Frente, um texto interessantíssimo e engraçado sobre a serpente e uma rã. Gente, tantas interrogações, tantas perguntas, vocês vão adorar. Pause o vídeo, faça a leitura, porque daqui a pouco nós vamos ler juntos, ok? Vamos ver essa história interessantíssima e engraçada, gente. Olha só. A serpente e a rã. Uma serpente e uma rã um dia se encontraram. Quando a gente tem esse tracinho antes da frase, a gente chama de travessão, tá? Que indica a fala do personagem, ok? Onde você vai assim, venerável senhora? Perguntou a rã. A serpente respondeu com fúria, zangada: sigo meu caminho. A serpente não falou mais nada e a rã, que era muito curiosa, falastrona, quer dizer faladeira, perguntou: por que volta e meia você troca de pele? Ela respondeu: pra ficar mais bonita, rosnou a serpente. Desculpem aí o latidinho dos meus cachorrinhos, tá? Bem, então vamos lá? Gente, e aí cada vez que uma fazia pergunta, a outra ficava cada vez mais brava. Por que volta e meia você troca de pele? Aí ela respondeu: pra ficar mais bonita. Por que você remexe o rabo como se estivesse brava? Continuou a rã. Ela respondeu: porque sua língua se espicha como se fosse uma flecha? Por que você joga a cabeça para frente? Gente, ela queria saber tanta coisa, né? Parece que quer assustar as pessoas. E por que fica arrastando a barriga no chão? Então, cada vez mais ela ia fazendo as perguntas e a serpente ficava chateada, né? A serpente achou as perguntas muito impertinentes, né? Não gostou da pergunta. E virando-se para a rã, falou: e você? Por que os seus olhos são saltados? Ela respondeu: porque sou uma rã de categoria, disse ela. E por que abre a boca desse jeito? Começou a implicância, né, gente? Porque estou sempre dando algum recado e converso com muita gente. O que você faz o dia inteiro? E ela respondeu: à noite eu canto, meia-noite grito: quem vem lá? E de manhã pergunto: e você quem é? Pois vou lhe mostrar quem sou, disse a serpente, zangada, né, gente? Abriu a boca, engoliu a pobre da rã. E desde esse dia, as serpentes gostam de perseguir as rãs para devorá-las. É uma história, né, gente? Quem escreveu? Quem é a autora? O autor, né, Nathan Bryan Caputo, né?
E então de a serpente e a rã. Então vocês viram? Enquanto uma perguntava, usava o ponto de interrogação, a outra respondia usando o ponto final. Vamos conferir, pessoal? Então vamos lá. Sentidos do texto. Número 1. Pinte o quadro onde está a principal característica da rã da história, a serpente e a rã. O que ela é? Brava? Não sei. Valente? Curiosa? Se você pintou curiosa, tá? Você acertou. Aí você vai pintar com a sua cor preferida, tá bem? E o número 2, ligue as palavras aos seus significados. Tem falastrona e imprudente. De acordo com o texto, nós reconhecemos o que, gente? Falastrona é quem? É a rã, não é? Que fala muito, é muito faladeira. Então você pega 2 lápis de cores e você vai ligar falastrona com que fala muito e imprudente, né? Descuidada, que quer dizer que não vê o perigo, né, gente? A rã ficava falando o tempo todo e não prestava atenção no perigo que ela estava correndo com a serpente. Número 3. Uma das características dos curiosos é fazer muitas perguntas. A rã também era curiosa. Grife no texto as perguntas que ela faz à serpente. Então a gente vai precisar voltar lá no texto, reler o texto e grifar com um lápis de cor preferido todas as perguntas que a rã fez para a serpente. Então vamos lá? Pause o vídeo, responda e já vamos conferir. Veja se a sua resposta ficou assim. Aonde você vai assim, venerável senhora? Foi a primeira pergunta. Depois, por quê? O porquê quando está perguntando é separado, né? Por que volta e meia você troca de pele? Menina, mas que rã curiosa, hein, gente? Por que você remexe o rabo como se tivesse brava? Vai grifando com a mesma cor, tá, pessoal? As perguntas, as frases interrogativas. Por que sua língua se espicha como uma flecha? Por que você joga a cabeça para frente? E por último, e por que fica sempre arrastando a barriga no chão? Então, as frases que são as perguntas da rã, certo? Depois dessas respostas, vocês vão virar a página, tá? Vão responder todas as perguntas relacionadas ao texto e vão reler o texto quantas vezes você precisar para responder as questões relacionadas ao texto. E daqui a pouco a gente volta para conferir as sugestões de resposta, ok, gente? Caprichem, letra maiúscula no começo da resposta, o ponto final quando terminar, tá bem? O que a rã já sabia sobre as serpentes? Complete a frase com a ajuda da professora. Então vamos lá? Como ficou a sua resposta? Quem é que vai dar essa resposta pra gente? É o texto, tá bom? Então ficou. A rã já sabia que as serpentes fazem o que, gente? Aí é letra minúscula. Por que minúscula? Porque está completando a frase, não é? Trocam de pele, vírgula. Remexem o rabo, olha o X, hein, gente? Vírgula. Espicham a língua, vírgula. Jogam a cabeça para frente e arrastam a barriga no chão para se deslocar. Quer dizer, para ir de um lugar para o outro. Tia, e se no meu livro não der para eu escrever isso tudo? Você escreve embaixo da linha, tá? E se ainda não der,
Você, quando escrever a última palavrinha que der na resposta, você coloca reticências, ok? E o que são as reticências? 3 pontinhos seguidos. Muito bem. Vamos agora conferir a atividade número 5? Então, atividade número 5. A serpente também fez perguntas. Escreva o que ela quis saber sobre a rã. Então, gente, como é a fala dela, a gente vai colocar aquele sinalzinho que se chama travessão, que é o tracinho que representa a fala do personagem antes de escrever a frase, tá? Então, vamos lá. Travessão, e ela perguntou: "E você? Por que os seus olhos são saltados?" Ponto de interrogação, né? "E você?" Ponto de interrogação. "Por que?" Separado, porque está fazendo uma pergunta. "Seus olhos são saltados." Só muda de linha se a sua linha acabar. Outra pergunta. "E por que abre a boca desse jeito?" Olha a entonação da interrogação, tá, gente? Olha a voz como muda. E a última pergunta que ela fez foi: "O que você faz o dia inteiro?" Então, ponto de interrogação, certo? Por quê? São frases interrogativas. Atividade número 6. O que aconteceu com a rã no final da história e por quê? Então, qual foi a sua resposta? Ficou parecida com a da tia? Muito bem. Então, foi engolida pela serpente. Ponto final, letra maiúscula no começo da resposta. E por quê? Se tem 2 perguntas, tem 2 respostas. Porque ela ficou muito irritada com tantas perguntas. Então, aí ela engoliu a rã. Agora você vai fazer uma atividade diferente na página 39, tá? Você vai deixar o livro do lado, vai pegar o seu caderno de língua portuguesa. Então vai seguir o roteiro que a tia deu, tá? Então, ó, atividade no caderno. Pega o caderno, tá? Aí você vai abrir o caderno, vai deixar uma página em branco para a tia colar a identificação do bimestre. Depois você vai, com muito capricho, fazer o cabeçalho completo, tá? Direitinho, com a data de hoje, arrumar direitinho o nome completo. Depois você vai centralizar o título: A Serpente e a Rã, entre parênteses, novo final, que é o que a atividade está pedindo, número 7. Você vai criar um novo final para essa história, né? Diferente do que já está escrito lá. Depois o número 8 diz: imagine outros encontros entre animais, outros animais muito curiosos. Letra A é uma resposta pessoal. Escreva as perguntas que você acha que a rã faria se encontrasse um elefante. Olhe a imagem, tente imaginar e coloque sua pergunta. Letra B. O que você acha que a Joaninha perguntaria à rã da história se a encontrasse? Também é uma resposta pessoal. Pense numa pergunta que ela faria para a rã, tá bem? E o número 9. Existe um ditado popular que, de certo modo, poderia servir de moral para essa história. Quer dizer, de exemplo para essa história, de aprendizado, tá? Assinale-o, né, com um X. Então, assim tem: de grão em grão a galinha enche o papo. Segundo, a curiosidade matou o gato. Terceiro, quando um não quer, 2 não brigam. Qual você marcou? Ah, se você marcou o segundo, você acertou. A curiosidade matou o gato. Mesmo não tendo gato na história, né? Mas a curiosidade aqui matou quem? A rã, não é isso? Nessa história, a curiosidade é retratada como algo positivo ou negativo? Em sua opinião, ser curioso ou curiosa é algo bom ou ruim? Né? Aí fica para você responder, tá bem? E depois a gente conferir as respostas, ok? E aí a gente vai discutir o assunto na nossa live. Vamos na nossa trilha para a linguagem. Consoantes juntas na mesma sílaba é o assunto agora. Então, vamos agora pausar o vídeo, fazer a leitura e responder as perguntas, ok? Então, vamos ver.
Número 1. Releia esse trecho do poema A Invenção do Ponto de Interrogação, que nós vimos lá no início da nossa aula. Mas houve uma fase em que escrever uma frase estava causando a maior confusão. Letra A. Qual é a diferença entre as palavras destacadas? Se você escreveu é a letra R, você acertou. Letra B. Qual o significado de cada palavra? Comente com um colega e o professor ou a professora. Fase é o que, gente? É um tempo, né? E frase é uma escrita, né? De que a gente quer falar com alguém, entregar uma mensagem a alguém, ou ler uma mensagem, né? Ou num livro, ou num caderno, ou numa folha, né? Então, fase é um tempo e frase é uma escrita. Agora nós temos o nosso amiguinho da turminha Dom Bosco, o Tobias, né? Falando com a gente. Na palavra frase, duas consoantes estão juntas, formando um encontro consonantal, que quer dizer encontro de consoantes, não é? O F e o R. Em algumas palavras, o encontro de consoantes fica na mesma sílaba. Observe alguns exemplos. Olha, BL, bloco. Fale junto com a tia. Bloco. Muito bem. BR, bravo. Bravo. FL, flecha, flecha. CR, cravo, cravo. PL, planta. Tem diferença, gente, do R para o L? O som tem, não é? E o jeito de falar, a língua também tem os seus diferentes movimentos. VR, livro. FR, fraco. GL, globo. DR, vidro. CL, claro. Leiam mais uma vez, tá? Para vocês treinarem a leitura com esses encontros consonantais, ok? Na página 41, atividade número 2, acrescente a letra R nas seguintes palavras para formar outras. Siga o modelo. Gato, colocou R e virou grato. Vamos conferir então, pessoal. Desculpem aí meus cachorrinhos, tá? Bem, a letra B ficou pato, colocou R e ficou prato. Olha a letra cursiva, tá, gente? E também não é letra maiúscula, porque aí são palavras soltas, tá? Então é letra minúscula, tá? Segunda coluna, peço virou preço. Olha o P pro R aí, tá? Pego virou prego. Fita virou frita. Toco virou troco, quando acrescentou o R. Acrescentou o R, mudou totalmente o sentido da palavra, tá? Agora vamos pausar o vídeo, vamos observar a atividade número 3, porque nós temos umas palavrinhas dentro do retângulo que tem encontros consonantais, tá? Então vocês vão seguir a sequência de encontros. Na primeira linha é com PR, segunda linha GR, terceira CR, quarta BR, quinta FR, sexta TR, sétima DR e a oitava e última VR. Faça, porque daqui a pouco a tia vai colocar aqui, tá, a resposta para você conferir, lembrando, pessoal, que precisa fazer com letra minúscula, tá? E se seu espaço for pequeno para você colocar a resposta, você começa a escrever na parte de cima do retângulo e termina na parte de baixo. Separa a sílaba se for preciso, tá?
e escreva na parte de baixo do seu retângulo, para poder ficar bem bonitinho e organizada a sua atividade, ok? Então vamos lá, já vamos conferir. Pausou? Fez? Agora vamos conferir então, olha lá. Só que você vai fazer com letra de mão e começando com letra minúscula, por ser o que, gente? Nomes comuns, tá bem? Primeira linha ficou capricho, professor, imprudência. Por quê? O pri, o pro e o pru, tá? Com GR ficou milagre, sogro e grude. Com CR, encontro consonantal, consoante mais consoante. Cravo, creme, criança e crua. BR, braço, pobre, briga, broa e bruxa que já estava. FR, fraca, cofre, frio, fronha, fruta. Faça mesmo esse R, tá? Só que na hora da gente falar normalmente, a gente não vai falar assim, né? Mas é só para destacar o R. Com TR, trave, trem, que já tem o desenho, tricô, trono, truque. Seguindo a sequência, né, gente? Tra, tre, tri, tro, tru, tá? DR, dragão, padre, pedrinha, vidro, madrugada. VR, palavra, livre, livrinho e livro, tá? Eles não colocaram a última com U, tá? Então, você vai fazer novamente a leitura, conferir as letrinhas para não fazer letrinha errada. Lembrando que uma letrinha sai da onde? Perninha da outra. Muito bem. E a página 42? Vamos ver? Releia uma das perguntas feitas pela rã para a serpente. Vamos ler bem bonitinho? Por que sua língua se espicha como uma flecha? Olha ela perguntando. Então, observe que a primeira sílaba da palavra destacada, olha isso, qual é a primeira sílaba? Flé, não é? A letra está no meio da sílaba, ó, F-L-E. Complete as seguintes palavras com outras sílabas formadas por consoante mais vogal, que é o que? O L, consoante mais L mais vogal, que fica consoante, consoante, vogal. Então, a primeira, você acertou? Pluma. Gente, só vou pedir uma coisa a vocês. Confiram se vocês escreveram com letra minúscula. Por quê? Porque são palavras o que, gente? São nomes comuns, muito bem. Então, ó, pluma, P minúsculo. Globo, G minúsculo. Atleta, aí tem que ser minúsculo porque está no meio da palavra. Placa, então o P minúsculo, tá? Bicicleta e flauta, tá? Letra de mão, hein? Não é igual tá aqui no livro, não. Então, vamos lá. Número 5, forme novas palavras, acrescentando L e após a primeira letra de cada palavra dada. Então, você vai colocar o L e vai formar uma nova palavra, tá? E outro sentido, outro significado. Letra A, fora virou flora. Pode falar junto com a tia, tá? Pano virou plano. Cone virou clone. Faz o L bem lá em cima, com a língua bem lá em cima, tá? No céu da boca. Cima virou clima. Cara virou clara. Couro virou cloro. Viu que diferença? Escolha duas das palavras
que você formou e escreva uma frase com cada uma delas. Gente, aí é uma resposta pessoal, tá? Você vai escrever uma frase em cada linha, escolhe 2 palavras, tá? Aí você pega uma, faz a primeira frase, começando com letra maiúscula e fazendo a pontuação. Se for uma frase afirmativa, ponto final. Se for uma pergunta, frase interrogativa, ponto de interrogação, tá bom? Que é o que nós estudamos até agora. E na segunda linha, com a segunda palavra que você escolheu, tá? Do exercício número 5, você vai fazer uma nova frase, ok? Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado da história da rã e da serpente, tá? E gostado da atividade de hoje e até a próxima aula. Beijinhos!